Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao 10º dia de devocional. Sim, 10 dias. E hoje eu quero falar sobre quando Deus parece estar em silêncio. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos 13, versículo 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando se exaltará contra mim o meu inimigo? Existe um momento na vida em que Deus realmente vai ficar em silêncio. Tem um livro que eu amo que diz Quando Deus Trabalha no Turno da Noite. E é um livro inteiro de testemunhos de muitas vezes Deus estar trabalhando quando nós não estamos vendo. Quando eu fiz 40 anos, eu conto isso no meu e-book, eu tive uma crise com Deus porque eu entendia que Deus podia fazer muito mais na minha vida, mas nada estava acontecendo. Óbvio, estava tendo a pandemia, eu estava trancada em casa, mas eu estava fazendo 40 anos e dentro de mim havia um anseio. Deus, eu sei que a vida tem mais. E esse anseio me levou numa jornada de buscar do Senhor um entendimento de, ok, Deus, o que eu faço quando você está em silêncio? E esse é a devocional de hoje. O que você faz quando Deus está em silêncio? O que você faz quando você não tem a resposta? O que você faz? Eu tenho falado muito sobre permanecer, sobre perseverar, sobre focar no Senhor. Mas existe uma coisa muito linda, que é também a entrega e a renúncia e o descanso. Eu lembro de estar buscando do Senhor e Deus me levar nessa jornada, de que se eu quisesse ver o novo de Deus, eu teria que aprender a entregar, a renunciar e a descansar. Primeira coisa que ele falou comigo, ele falou, Lívia, eu quero que você renuncie os seus sonhos. Eu quero que você coloque os seus desejos, suas vontades, seus sonhos no altar. Porque eu preciso pôr fogo neles para você entender a motivação que leva você a querer tantas coisas. E é interessante porque Deus realmente me levou numa jornada no qual eu fui colocando no altar coisa por coisa da minha vida. O desejo de ser ministra, o desejo de casar, o desejo de viajar às nações, o desejo de ter a minha casa, o desejo de fazer muitas coisas. Eu pus tudo no altar. E nesse momento Deus pôs fogo em tudo. E quando eu falo pôs fogo em tudo, gente, não é o fogo literal. É literalmente eu convidei o Senhor para poder sondar o meu coração. Sonda-me, Senhor, e conheces todos os meus pensamentos. E aí, e vê se há em mim algum caminho mau. Isso é bíblico, gente. Salmo 139. Não vem falar comigo. Não vem falar comigo. Tipo, ai, Deus não fala comigo. Pera. Eu tô ensinando para vocês aqui como ouvir Deus, como aprender a escutar, como quando Deus não fala. Porque, por exemplo, eu tô falando que Deus não falou nada comigo, mas havia dentro de mim um anseio, porque eu sabia que tinha mais. E nesse anseio, eu aprendi a fazer a pergunta certa. Em vez de ficar reclamando, Deus fala para mim, fala para mim, fala para mim, eu falei, Deus, ok, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para poder entender o seu coração nesse lugar que eu sei que você está trabalhando, naquilo que eu não tenho controle, mas eu sei que tem mais para minha vida, mas eu não posso fazer sozinho, eu preciso de ti. E nesse processo, Deus me levou a esse lugar de entregar e renunciar aos meus sonhos. E quando eu falo renunciar, é que literalmente, Deus, ainda que eu não viva nada disso, eu confio mais no Senhor do que em mim. Porque colocar no altar não significa que você vai lá e toma de volta. Colocar no altar fala, Deus, é teu, por mais que doa. Nesse processo, foi mais ou menos um mês e pouquinho, quase 2 meses, eu orando áreas da minha vida que Deus trazia para o meu coração e eu ia lá e colocava no altar, algumas fáceis, outras difíceis, mas eu ia colocando no altar e Deus ia sondando minhas motivações. Depois de um tempo, quando eu vi que eu já senti que já tinham passado por tudo, todo esse processo já tinha ido, eu lembro de orar e falar, Senhor, mas e as promessas que o Senhor me deu? As palavras proféticas, os sonhos, aquelas coisas que eu nunca pedi para o Senhor, mas o Senhor foi lá e me deu. O que eu faço com elas? Põe fogo também? Deus falou, não, Liv, você vai me entregar elas, porque o meu tempo é mais precioso que o seu. O meu Kairos tem mais poder do que o seu Cronos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. O tempo Cronos é o nosso relógio, é o tic-tac, os 24 horas dos 7 dias da semana, dos 365 dias do ano. Então, quando Deus falou isso para mim, eu entendi que se eu quisesse ver as coisas de Deus que Ele tinha prometido para mim, eu teria que, na verdade, entregar e confiar que Ele tinha mais controle do que eu. Confiar é muito parecido com descansar. Porque existe uma diferença de descanso para férias, mas eu vou chegar a isso. Amanhã eu vou falar sobre descanso. Hoje, eu quero falar especificamente sobre essa coisa da entrega e da renúncia. Porque quando Deus está em silêncio, nós temos que aprender a entregar e a confiar. Por que você vai fazer? Você até pode fazer sozinho, não tá tudo bem se você quiser fazer sozinho. Mas eu entendo que é algo poderoso, porque a partir do momento que eu entreguei para Deus, eu confiei nele, Deus começou a mudar minha vida de uma maneira radical. E nessa mudança, ele começou a me dar direções. Não palavras completas, mas vai, eu tô com você, eu sou com você.
E uma coisa interessante que aconteceu é que anos depois eu estava na Bélgica pregando, na Dani, que saudade da Dani. Eu estava pregando nessa igreja na Bélgica e quando eu terminei de pregar, eu sentei e o Espírito Santo foi audível comigo. Ele falou, filha, hoje eu realizei uma das promessas que eu tinha te dado. Eu falei, realizado uma promessa? Que promessa, Deus? Você hoje pregou para as nações. Eu falei, Deus, assim, eu te amo, mas eu já moro nos Estados Unidos, eu já prego, já falo inglês, já cuido de um monte de gente. Como assim eu prego? Eu não entendi não, Jesus. Como assim hoje eu preguei para as nações? E aí o Espírito Santo falou algo que assim... Ele falou, Liv, hoje é a primeira vez que você pregou inglês, traduzido para o francês, numa audiência que não tem nenhum brasileiro. Porque eu sempre estava envolvida com os brasileiros. Então, por mais que eu ministrasse para os americanos, para os estrangeiros, para os alunos do BCCM, eu sempre tinha muito brasileiro em volta. E muitas vezes tinha conexão com o Brasil. E dessa vez não tinha nada. Era só eu com os meus dons, talentos e uma vida no altar. E ali eu tomei um susto, porque eu já tive uma intimidade tão grande com Deus que para mim foi natural ministrar. Porque eu só estava ministrando o coração dele, abençoando pessoas, independente delas. Então havia uma pressão de performance, não havia pressão de números, não havia pressão de nada. Havia simplesmente o meu coração na mesa. Será que seu coração está na mesa? Sim, eu sei que muitas vezes a gente procura uma segurança de uma resposta, uma segurança, sabe, de ter o controle, uma segurança de Deus falou comigo. E se Deus não falou com você? E se você sabe, porque você tem uma certeza de que as coisas precisam mudar? Tá entendendo? Eu não tô tentando ser ambíguo aqui, não. Na verdade, eu só quero abrir o espaço para que você busque do Senhor aquilo que é bom para você, no Senhor. Vamos passar para reflexão? Primeiro, vai ser bem difícil, tá? Mas primeiro, você tem confundido o silêncio de Deus com abandono? Eu quero que você pense sobre isso. Será que você se sente abandonado quando Deus simplesmente para de falar? Porque eu me senti assim. Eu realmente me senti assim em setembro desse ano, 2025, eu senti muita solidão e eu me sentia muito sozinha. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor não me abandonou, mas por que tem tanto silêncio? Só que quando Deus veio também, Ele veio falando tudo, mas existe um lugar no qual você tem que sondar o teu coração, ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho, pelas tuas veredas. Então, Deus, peraí, molda meu coração, não deixa eu entrar nesse lugar de mentira. Deixa eu entrar no lugar da verdade, que o Senhor é comigo e por mim. Segunda a questão de reflexão. Em quais áreas da tua vida você tem priorizado mais o fazer do que o viver? E quando eu falo fazer, é porque muitas vezes a gente entra num lugar, lembra que eu te disse? Estamos preocupados com os frutos e não cuidamos da raiz. E aí uma árvore que não tem raízes profundas vai produzir fruto que nunca vai ser doce. Só tô falando. Exercício prático. Pegue teu papel, tua canetinha e embora. Hoje separe um tempo intencional de silêncio com Deus. Não leve pedidos, apenas presença. Se possível, escreva uma carta para Deus, entregando seus medos, controles e expectativas. Quando eu falo escreva uma carta para Deus, lembra que eu já tenho falado com vocês, gente, tem hora que a gente tem que chegar para Deus, não com algo que a gente quer dele, mas simplesmente porque a gente o ama. Mas eu quero que dessa vez você fale para Deus, olha, eu quero isso, eu tô com medo, eu tô tentando controlar, eu tô com dificuldades, eu tô cansado. E eu quero que você termine declarando, eu descanso em ti, porque eu sou teu filho, porque eu sou tua filha. E eu quero que você permita se entregar e esse lugar de, tipo, ser vulnerável. Escreve o que você quiser, bota no papel e fala, Deus, esse é o meu coração. E não se surpreenda se Deus começar a te responder, se Deus começar a falar com você, se Deus começar a te encher de versículos bíblicos e trazer à memória aquilo que te dá esperança. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu louvo e exalto o teu nome, eu te agradeço, Deus. Porque mesmo quando tudo parece estar em silêncio, o Senhor não precisa de palavras para falar, mas a tua presença, ela é manifesta, ela é real. E eu sei, Deus, que o Senhor trabalha quando nós não vemos. Quando nós estamos dormindo, o Senhor está movendo. Quando nós estamos descansando, o Senhor está movendo. Quando nós confiamos, o Senhor está fazendo. Pai, eu consagro a vida de cada pessoa no teu altar, assim como eu tenho colocado o meu coração e minha vida no teu altar. Senhor, vem com o teu fogo e alinha, Deus. Vê se há em mim, vê se em cada pessoa aqui há um caminho mau e nos guia, Deus, para estarmos mais próximos de Ti, para aparecermos contigo, Jesus. É o que eu te peço, Pai, para honra e para a glória do Teu nome, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã.